Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais um dia lendo as Escrituras. Antes de mais nada, eu preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente. Hoje você não está assistindo esse vídeo ao vivo. Esse vídeo eu deixei gravado à noite, porque eu precisei viajar hoje de manhã, uma missão no nosso glorioso Exército Brasileiro, então eu de viagem, o horário não ia bater com a nossa leitura bíblica, então eu precisei gravar esse vídeo à noite para deixar agora de manhã com vocês, mas ainda assim eu incentivo a que todos entrem aí no chat. Provavelmente eu vou estar assistindo também junto com vocês aí no chat, dando bom dia para todo mundo. E vocês podem cumprimentar uns aos outros, eu só não vou poder cumprimentá-los também porque eu não sei, né, como de praxe, quem foi o primeiro, quem veio depois, mas eu cumprimento cada um de vocês com um beijo enorme no meu coração. E pode acontecer o que for, o importante é a gente não parar e seguir em frente sempre. Nós temos um compromisso que não é com o canal, não é com as pessoas, um compromisso com o Senhor de ler as escrituras dele inteira para que a gente receba toda a mensagem dele. Eu tenho certeza plena de que ele há de nos ajudar, porque isso o agrada. Vamos então ao nosso cronograma. Estamos no primeiro mês, no dia 27. Vamos ler hoje Êxodo 27 a 29. Êxodo 27 a 29. Já estamos naquela fase em que Deus já está colocando para Moisés os detalhes das formas rituais, né, as formas litúrgicas com que ele deseja ser adorado. Tudo isso de uma forma muito didática, assim como explica o autor do livro de Hebreus. Ele faz isso tudo numa forma para mostrar, né, a santidade, a beleza dele, a meticulosidade dele, tudo apontando para Cristo. Jamais a gente pode perder isso de mente. Então a gente já viu, né, o tabernáculo. Vamos ver agora o altar do holocausto, o átrio, né, o pátio ali do tabernáculo, o candelabro, as vestes sacerdotais também, muito importantes. Então acompanhe comigo aí a leitura a partir do capítulo 27 do livro do Êxodo. Capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 metros. 2,20 m. E a largura será de 2,20 m. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 m. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando esse for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros.
As cortinas para um lado da entrada terão 6,60 metros de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8,80 metros de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Então, aqui está esse mapa, esse projeto arquitetônico. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, umas fotos, umas imagens que ajudam a gente a entender muito melhor isso, né? Eu vou também deixar, olha só, uma fotinha aqui do altar do holocausto. É um altar de bronze. Ele ficava lá no átrio externo, com aqueles varais, ó, entre as argolas, para ele ser locomovido, né? E esse ficava lá fora, que era para os holocaustos. Aqui, então, nessa grelha se colocava, né, a carne para o sacrifício. O animal morto, né? O azeite para o candelabro. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Capítulo 28. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú. Eleazar e Itamar. Faça a veste sagrada para seu irmão Arão, para que ele dê glória e beleza. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu decorei esse A, N, A. Então, Ana, Arão, Nadab e Abiú. Esse Ana foram os primeiros sacerdotes. Faça a veste sagrada para o seu irmão Arão, para que ele dê glória e beleza. Olha, para quê? Para que vestes sagradas para Arão? Glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, e aí eu vou colocar as imagens também para vocês. Uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Foram vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. Deixa eu tirar minha cara feia. Vou botar aí para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, olha, rapidinho. Botar. Ó. Em vez de vocês ficarem me olhando, vocês olham as vestes sacerdotais enquanto eu vou lendo, né? Pronto. Olha. 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada estará sobre a estola sacerdotal,
será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Então, o nome das tribos, ficavam em cada uma dessas pedras. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada. Peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. E a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor. Então, aqui está o motivo de toda essa meticulosidade. Assim, ele levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração, quando entrar no santuário. Para quê? Para memória diante do Senhor. Continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração. O Urim e o Tumim é aquelas peças onde se consultava as decisões do Senhor. Não por sorte, era um material que ligava diretamente a decisão do Senhor. Para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar. Para quê? Para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair. Para que isso? Isso para que não morra.
pessoal poder ouvir o barulhinho, né? Se acontecer alguma coisa, poder puxar ele. Eu tinha até ligado uma cordinha nele. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes e as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Uma alta meticulosidade, né? Mas tudo com uma simbologia. E tudo, obviamente, apontando para o sacerdote perfeito que haveria de vir. Capítulo 29. Isso é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separa um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento amassados com azeite e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com um cinto. Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. A consagração é de Arão e dos seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois, pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. Isso aqui é holocausto para o Senhor. De aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, que era queimada ali no altar de bronze, e subia, né, o cheiro ali do churrasco, subia um aroma agradável ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos. É o sangue botando na ponta da orelha, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então, pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele.
Depois retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, que é o carneiro da consagração, e pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queime isso que sobrou. Não se comerá, o que é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepara um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. Você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isso é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com o cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. E saberão que eu sou o Senhor. Então, isso tudo vai servi-los como memória. Santificarei Arão, seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei, tabernacularei, habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. É maravilhoso quando a gente vai ler Hebreus, e tudo isso aqui que você meio que lê, mas não entende absolutamente tudo isso tem uma simbologia, mas depois quando você lê Hebreus, você vê que tudo isso levava apenas uma forma didática ao cordeiro. Por isso que a gente não tem mais nenhuma dessas práticas, né? E mesmo unção, a unção é uma simbologia do verdadeiro ungido que viria. Portanto, você não precisa se preocupar com essas coisas agora. Não mais, porque nós já temos aquilo, nós temos a placa, isso aqui é tudo placa indicando a chegada de alguém que já chegou. Nós já temos esse que já chegou. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar depois para vocês verem.
que é... Eu tinha dúvida em relação a essas questões de oferta pelo pecado, holocausto, oferta pacífica. Aí lembrei aqui que eu fiz uma divisão para eu conseguir entender melhor. Ó. Vou tirar uma foto e mandar para vocês também. Ó. Os tipos de ofertas, né? Que tem aqui no... Tá dando para ver? Vou dobrar aqui. Os tipos de ofertas, ó. Então, eu separei 4 tipos. Primeiro é o holocaustos, que é para consagração. Minha letra é feia mesmo, viu, gente? Eu vou digitar isso aqui para ficar mais bonito, né? Holocausto, a consagração, com uma oblação. Aquela oblação de libação ou oblação, que é de vinho, né? E farinhas e tudo mais. Aí tem os sacrifícios pacíficos, que dentro dos sacrifícios pacíficos eles se dividem em 3: ação de graças, ou um voto, ou uma oferta voluntária, mais a oblação. Um outro tipo são os sacrifícios pelos pecados, que são quando a gente comete pecado por ignorância ou algum erro, mais a oblação. E o sacrifício pela culpa, ou diversas outras, que é violação deliberada, violação dos direitos de Deus ou do próximo, e mais uma oblação. Então são esses os tipos de ofertas que se faziam ao Senhor. Isso fica muito latente no livro de Levítico. Então aqui até que nós lemos Êxodo até o capítulo 29. Encerramos aqui no dia. Muito obrigado pela companhia de todos e até amanhã, se o nosso Senhor Deus assim permitir, e eu sei que Ele há de permitir. Um beijo no coração de cada um, gente. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.